Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Magalhães. Eu sou o Magalhães. No vídeo de hoje vamos falar de Kierkegaard. Kierkegaard, para quem não sabe, ele nasceu em 1813 em Copenhague, na Dinamarca. Ele talvez é o maior filósofo existencialista do século XIX. Ele teve problemas com seu pai, um relacionamento muito difícil ao longo da sua vida. Depois ele teve a perda do irmão dele e da irmã. E ele teve também um relacionamento muito difícil com Regina Olsen, que era sua noiva, que ele ficou noivo com ela durante um ano e depois rompeu o noivado. Tudo isso, toda essa dificuldade, toda essa angústia, todo esse desespero está presente em suas obras. Kierkegaard, ele fala da angústia e fala do desespero humano. Então, pela dificuldade com o pai, com os problemas que ele teve com a noiva e a perda do irmão e da irmã, nós vamos encontrar tudo isso em suas obras. Ele, em 1855, ele vai passar mal, ele é levado para o hospital e lá ele se recusa a receber a comunhão do padre. Ele diz que padre era apenas um funcionário da igreja, não representava o cristianismo naquele momento, então ele se recusou a tomar a comunhão. Em 11 de novembro de 1855, Kierkegaard veio a falecer com 42 anos de idade. E a igreja luterana da época tentou tomar posse do seu corpo, mas os seus amigos, os seus seguidores da época não permitiram. Então os jovens foram lá e não deixaram a igreja tomar posse do seu corpo e enterrou o Kierkegaard da maneira que ele queria ser enterrado. Falando das obras do Kierkegaard, a obra mais importante é de 1843, que é Temor e Tremor. Essa obra talvez mais profunda, a obra mais profunda dele, porque ele vai falar de Abraão, ele vai contar a história de Abraão. E ele vai comparar Abraão com outras figuras da história. Ele vai dizer que Abraão é aquela figura que aquele personagem, aquela pessoa que rejeita esse mundo, podemos colocar dessa forma, e abraça o outro mundo. Ele ganha o outro mundo como prêmio, porque ele rejeitou esse mundo, ele ganha a eternidade. Enquanto que as outras figuras quiseram a glória desse mundo e ficaram nesse mundo. Por isso que Abraão, segundo ele, essa figura tão importante para as três maiores religiões, para o cristianismo, para o judaísmo e para o islamismo. Abraão é o pai das três maiores religiões, essa figura extraordinária que obedeceu a Deus até o fim. Uma outra obra muito importante do Kierkegaard é uma obra que é de 1844, que ele fala sobre o conceito de angústia, que ele vai falar sobre o livre-arbítrio, sobre a possibilidade de escolha. Uma outra obra que é muito importante, que é de 1849, que é o Tratado do Desespero, que ele vai falar sobre o pecado, ele vai fazer uma reflexão sobre o pecado. Então, nessas duas obras, você já consegue perceber toda a marca daquele sofrimento que ele passou com o pai dele, com a perda dos irmãos, com o fim do relacionamento de um noivado com a Regina Olsen, um noivado de um ano que ele teve que romper com ela, que ela não quis mais ficar com ele. Então nessas obras você vai começar a ver um pouco dessas marcas de todo o sofrimento que ele passou. Como você percebeu nessas obras, todo o pensamento do Kierkegaard é desenvolvido no seu íntimo, num pensamento consciente. Ele pensa por si só, pensa por ele mesmo. Então por isso que ele vai falar tanto dessa questão do sofrimento, da angústia, o que ele passou. Então ele é considerado, por conta disso também, considerado o maior existencialista do século XIX, esse dinamarquês que contribuiu tanto para a filosofia. Os temas em Kierkegaard são interessantíssimos. O primeiro tema que eu acho mais interessante
é o conceito de angústia, que ele fala da ansiedade, né? Que você não consegue focar. A angústia para ele é você não conseguir focar. É como se você estivesse olhando para baixo no precipício e você entra em desespero, porque você tem que tomar uma decisão, se você pula ou se você não pula desse precipício. Então essa é uma sensação dupla que ele vai dizer. Essa sensação é dupla porque você tem que fazer uma escolha e você acaba entrando em desespero. Um outro tema no Kierkegaard que é muito interessante é a questão do Adão. Ele usa a figura do Adão para falar da liberdade de cada um de nós. Ele vai falar da liberdade do homem. Adão foi o primeiro homem a escolher. Foi o primeiro homem, podemos colocar assim, a ficar angustiado em ter que fazer uma escolha. Qual era a escolha? A escolha era se ele comia ou se ele não comia o fruto da árvore do conhecimento, né? Então ele vai abordar essa questão da liberdade, vai abordar essa questão do bem e do mal, né? Mas Adão foi aquela primeira figura a ficar angustiado, teve que fazer uma escolha grandiosa, uma escolha difícil, né? E o Kierkegaard vai falar também da questão do pecado original, né? Nessa sua obra, usando a figura de Adão. E Adão foi o primeiro homem que teve que fazer uma escolha e escolheu comer e foi expulso do paraíso. Depois que Adão comeu o fruto da árvore do conhecimento, ele pecou. E o que levou Adão a pecar, segundo Kierkegaard? O que levou Adão a pecar foi a questão da angústia, do desespero. Por qual o desespero? De ter que ter escolhido. Então Adão escolheu, comeu o fruto da árvore e com ele nasce o pecado. Nasceu o pecado, segundo Kierkegaard, com a escolha de Adão, com a angústia de Adão, e por isso Adão é essa figura tão extraordinária, tão importante na obra do Kierkegaard, assim como também Abraão. Segundo Kierkegaard, a angústia, a ansiedade, é a possibilidade que o homem tem de reconhecimento. Que tipo de reconhecimento? Reconhecimento da sua própria identidade, de se reconhecer enquanto sujeito livre, aquele sujeito que escolhe, aquele sujeito que está livre para fazer o que quiser, né? Dentro dessa categoria de bem e de mal. Então, com a escolha de Adão, com o pecado de Adão, nasce o reconhecimento da identidade do homem. Kierkegaard é essa figura importantíssima para a nossa formação e para a filosofia atual. Tá? Ele é o maior existencialista do século XIX. Então procure as obras do Kierkegaard, estude mais, que você vai amar esse autor tão extraordinário. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e dê o like, porque aqui no canal Magalhães temos vídeo toda semana falando sobre filosofia, sociologia, política e temas diversos. Até o próximo vídeo. Fui!